Mas tá bom. A gente escolheu vocês com muito carinho também, até por temas que vocês gostariam de falar, né? A gente tentou dar oportunidade também para mais pessoas que se inscreveram ali na trilha. E vai ser bem legal. Estou bem ansiosa. A gente vai até mais ou menos umas 4h30. Aí o pessoal pode fazer pergunta no chat. Eu vou tentar aqui. A gente tem algumas perguntinhas aqui na manga, né? A gente vai iniciando. E vai ser um papo bem natural mesmo. A ideia é que vocês falem da bagagem de vocês, deem a opinião de vocês e contribuam com quem está aqui com a gente. Tá bom? Alguém sabe da Kimberly? As meninas da coordenação conseguem me ajudar para ver se ela está com algum problema? Estou mandando mensagem aqui para ela, Grazi, para saber. Ela disse aqui que tá com problema, não estava conseguindo ouvir a gente, estava dando erro. Ela voltou. Não sei se você está vendo ela. Alô? Oi, Kim. Tudo bem? Agora você escuta? Tá escutando a gente? Acho que não. Eita, tem um passarinho aí. Me escutam? Você... Tá. Probleminha. Bom, a gente tem um logo aí. Se vocês quiserem se apresentar rapidinho, muito rápido, começa alguém, passa para outra. E aí a gente, enquanto a gente aguarda a Kim voltar. Quem quer começar? Vai você, Pri, vai, isso. Tá. Vou aproveitar que eu estou no presencial aqui, né? Me apresentar, bom, eu sou Priscila, né? Eu sou engenheira de software, já tenho há uns 6 anos já na área de QA. E já faz uns 3 anos que eu tô me aventurando aí como criadora de conteúdo, tenho Instagram, LinkedIn, YouTube, então tenho participado bastante aí da comunidade para auxiliar mais e mais pessoas a tanto entrar na área de QA como evoluir na carreira também. E dando aquela pincelada de mindset também, né? Por causa que não é só de conteúdo técnico que a gente vive, a gente também tem que ensinar as pessoas a pensarem de uma forma que evoluam na carreira sem surtarem no meio do caminho, sem enlouquecerem, sem, né, perder uns anos de vida aí na área de TI, que a gente sabe que a tecnologia voa muito rápido e se a gente não tiver um mental muito bom, a gente pode meio que surtar pelo meio do caminho. E é isso. Boa, joga para alguém aí. Para alguém se apresentar. Marília ou Érica? Vai, Má, vai você. Bora lá. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de estar entre mulheres nesse momento. Eu sou a Marília, eu estou falando de Campinas, queria muito estar em Porto Alegre, mas na próxima, tá bom? Eu trabalho hoje com educação corporativa, tá? Faz mais ou menos 6 anos já, mas meu background é de comunicação, tá? Eu sou jornalista de formação, trabalhei bastante tempo com assessoria de imprensa, com jornal, até que as pessoas pararam de ler jornal. Trabalhava em jornal impresso, então foi quando eu fiz a minha primeira mudança de carreira. Fui trabalhar com marketing, me aventurar um pouquinho e deu errado. Aí eu fiz uma outra mudança de carreira para produção de conteúdo e acabei descobrindo aí uma empresa de tecnologia que precisava de ajuda com produção de conteúdo para educação. E, gente, eu me apaixonei muito. É muito gostoso trabalhar com educação, com habilidades, ver as pessoas aprendendo e aplicando no dia a dia delas, assim, é uma satisfação enorme. Esse ano eu estou começando um novo desafio também no teatro, então estou começando, talvez, quem sabe, ver uma carreira de atriz por aí? Talvez. Passo para a Érica. Oi, gente, boa tarde. Adorei que você já trouxe atriz aí para o início do... Vou fazer teatro, já vou ser atriz aí, próximo passo, muito bom. Gente, muito prazer, eu sou a Érica Ferrari, eu trabalho na AF, a AF é um hub aí de educação, de soluções digitais para médicos. A gente tem aí como principal objetivo atender, né, a saúde, né, acho que o principal objetivo é a gente atender a saúde. Então, por meio de educação, por meio de produtos digitais, que são aplicativos, plataformas, eu trabalho dentro da área de atração e marca empregadora aqui, construindo um monte de coisas, que muita coisa que a gente está fazendo por aqui e que conecta, acho que muito com o tema do que a gente vai falar hoje aí, que perpassa por saúde mental, perpassa por milhões de atividades ao mesmo tempo e como que a gente dá conta disso. Então, prazer aí estar com vocês aqui para a gente trocar um pouco mais sobre esse tema.
Maravilhosas, né? E eu tô aqui com essa responsabilidade de mediar esse painel e a Pri sumiu, logo ela volta. Quando a gente pensou um pouco sobre o que a gente ia falar, né, nos painéis do dia, a gente pensou, tipo, no excesso de informação que a gente tem, né? Por que antes a gente assistia 2 filmes e hoje a gente passa 2 filmes escolhendo no catálogo da Netflix e começa a assistir e dorme, né? Então a gente tem muita informação com todos os lugares. A gente quer, de repente, saber de tudo sempre. E a gente vai falar, inclusive, um pouco de saúde mental nesse painel aqui, né? Em relação ao mercado, à nossa carreira e como que a gente lida com isso tudo, né? Principalmente quando a gente fala de TI, que a gente piscou, apareceu uma coisa nova, né? Tem alguém falando de alguma coisa que a gente não sabe, meu Deus, aí você quer, tipo, super saber, né? Bom, a imagem tá ok, tá tudo certo, a gente tá vendo a Pri. Pri, você ouve a gente? Sim. Boa. Então, vou aqui começar com a primeira pergunta que a gente tinha preparado. O pessoal do chat pode mandar também. Bom, a primeira pergunta é a de 1 milhão, né? Como que a gente faz para equilibrar todas as demandas que a gente tem? Tudo que o mercado está exigindo cada vez mais da gente. A gente não tem nem vaga quase para júnior, né? Uma coisa que me incomoda também. Mas como que a gente equilibra isso, né? As exigências, as demandas. Opa, dá um retorno. E se mantém minimamente saudável, né, gente? Como que a gente consegue, que vocês acham que a gente consegue fazer para parar, sabe? Para falar assim, não, chega, eu preciso escolher as batalhas que eu entro. E aí, meninas, podem se auto-organizar aí, tá bom? Quem fala primeiro, porque a gente vai conversando. Vou então começar aqui. Acho que não tem receita de bolo. Acho que é uma descoberta diária como a gente faz isso, assim, porque cada vez mais somos impactados por mais comunicações, mais pedidos, e está realmente no nosso colo e na nossa responsabilidade como que a gente vai usar o nosso tempo da melhor forma, assim. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito, e acho que fica como dica, ou então até mesmo quem ainda não faz, acho que vale, é realmente usar a agenda no dia a dia. E quando eu falo agenda, eu estou falando agenda tanto para trabalho quanto para rotina pessoal, porque senão a gente vai, né, acumulando as coisas e não consegue também ter tempo para fazer coisas que a gente precisa fazer, que vão ajudar na nossa saúde mental e que vão ajudar no fim do dia a gente estar se sentindo bem e entregar melhor também no trabalho, né? Então, acho que a agenda é um forte aliado para que a gente consiga fazer tudo que a gente tem para fazer, que a gente bloqueie ali os espaços específicos para que a gente possa fazer atividade física, que a gente bloqueie espaço para que a gente possa estudar, que a gente bloqueie espaço de trabalho e que a gente consiga bloquear espaços para que a gente consiga dar conta de tudo, né? E aí sabemos que durante todo esse tempo a gente acaba sendo atrapalhado muitas vezes por mensagens que chegam no WhatsApp, nos canais de ferramentas de comunicação que a gente tem na companhia, no trabalho. Mas é importante que a gente consiga também direcionar essas atividades que estão chegando para a nossa agenda, porque senão a gente não vai conseguir ali no final do dia entregar o que realmente é prioridade para a gente, né? O que realmente a gente quer estar envolvido, assim. Então, as comunicações, elas não vão parar, elas tendem cada vez, inclusive, a aumentar mais. E vai muito da nossa responsabilidade com a gente mesmo, né? Nós, como profissionais, pessoas, indivíduos, a gente conseguir olhar para a nossa rotina, balancear o que a gente está fazendo, para que a gente, no final do dia, se sinta bem, assim, né? Como pessoa. Então, acho que vai muito aí de olhar a nossa agenda e conseguir colocar na agenda os compromissos que a gente tem, para que não só o trabalho tome conta de tudo, né? E no final a gente tenha uma balança saudável do profissional com o pessoal e as coisas se interliguem melhor, assim. Acho que é um pouco do que eu faço, assim, pelo menos tento, né? Mas é realmente um exercício diário aí no dia a dia. A Mari estava falando, né, de teatro e tal, fiquei até curiosa como é que ela está fazendo toda essa logística aí, mas é realmente difícil, assim, mas acho que tem algumas ferramentas que apoiam a gente no dia a dia. Quer ir lá, Mari, para responder do teatro? Posso ir, Pri. Bom, a minha resposta para a Grazi ia ser sobre autoconhecimento, que eu acho que daí super pega também, né, complementar isso que a Erika perguntou. Eu acho que assim, é muito importante você saber o que te ajuda, o que te deixa tranquila, o que equilibra seu dia, né? Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês, além do teatro. Sabe aquele dia estressante, micareta de reunião, uma atrás da outra, e você parece que não sai, você não toma água, sabe? Você não faz xixi?
nesses dias, são dias que, assim, ó, se eu sair e dar uma caminhadinha no bairro, sabe? Não tô falando de exercício de academia, não. Tô falando, assim, de dar uma voltinha, ver um cachorro, passar a mão no cachorro, voltar para casa, sabe? Tomar um ar. Isso me revitaliza demais. Então, assim, principalmente depois da pandemia, eu tive um momento aí, a palestra anterior da Adriana falou muito comigo, eu tive um momento de desconfiança total. E, assim, ir entendendo e ir descobrindo o que funcionava para mim, o que me trazia de volta equilíbrio, me ajudou muito nesse momento. O teatro foi uma das coisas que eu busquei por isso. Eu precisava muito fazer uma coisa para mim, uma coisa que não fosse 100% para a empresa. Claro que vai me ajudar na empresa, claro que vai me ajudar a desenvolver comunicação, a desenvolver expressão e tal, mas não é para a empresa que eu estou fazendo, é para mim, sabe? Então, se eu puder deixar, assim, uma dica, eu acho que isso faz muito sentido para você encontrar seu equilíbrio. Vão ter dias que vão ser micareta de reunião e a gente não vai conseguir muito fugir, mas a gente consegue cuidar, né? Se compensar e cuidar da gente em alguns momentos, assim. Oi? E por aí, Pri? Quer falar, Pri? Bom, eu tenho algumas estratégias, que aí eu acho que depois nas outras perguntas a gente vai entrando mais a fundo, mas com certeza a gente fazer algo para nós é essencial, né? Eu, por exemplo, eu não abro mão de treinar. Então, no meu horário do almoço, eu tenho 2 horas de almoço, 1 hora eu vou lá e vou treinar. Isso é meu, sabe? É uma coisa que eu aprendi pós-pandemia. Que é aquele momento que eu vou lá, vou desestressar, vou falar com pessoas, eu vou falar coisas nada a ver da área tech, tô estressada, eu vou lá, levanto meus pesos, tá tudo tranquilo, volto para casa nova. E em relação a conciliar estudos, eu sempre tenho 2 estratégias, né? A primeira, ter prioridade. E aí eu já puxo um pouquinho para o meu lado de qualidade, que a gente tem prioridade, severidade para trazer as tarefas para o dia a dia. Eu uso muito isso para os meus estudos. E alinhado a isso, eu tenho análise SWOT na minha vida para sempre. Eu tenho o que é prioridade que eu quero para curto, médio e longo prazo. Eu tenho isso identificado numa análise SWOT. E dali eu vou tirando as minhas prioridades. Então, eu não surto com a quantidade de coisas. Eu tenho fases e, a partir disso, eu consigo ir equilibrando uma coisa de cada vez ou 2 coisas não correlacionadas, porque eu acredito que se tu pegar uma coisa de um lado e outra coisa do outro, tu vai dando, tipo, cansei de estudar esse tópico, vou pro outro. Então, é assim que eu tenho conseguido me manter saudável e em constante evolução. Ô, Pri, eu acho que seria legal a gente falar o que é a análise SWOT. Não sei se está claro para todo mundo, mas aí seria legal, né, a gente discorrer sobre. Boa. Análise SWOT é uma técnica empresarial, né? E que eu sempre tenho aquela política: se uma técnica faz uma empresa faturar milhões, por que a gente não aplica para a nossa vida pessoal? Então, nessa análise SWOT, a gente divide em 4 quadrantes, né? Onde a gente vai identificar os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas, as oportunidades que a gente tem e as ameaças, né? Então, isso está muito relacionado tanto a soft skills quanto hard skills, né? Então, a gente consegue mapear tudo isso. Então, a gente sabe os nossos pontos fortes, onde a gente domina, onde a gente tem controle, as nossas ameaças internas, nossas e externas, que estão à nossa volta, as oportunidades que a gente pode ter na nossa vida e, né, aonde a gente tem que melhorar. E aí, aonde a gente tem que melhorar é onde eu coloco no meu backlog de coisas que eu preciso estudar, seja tanto mindset quanto conteúdos técnicos. Então, essa análise SWOT, volta e meia eu visito. Esse ano eu fiz ela 4 vezes. Então, se você fizer agora no final do ano, porque metas para 2024, e daqui a 2 anos você visitar e pensar assim, nossa, isso não está mais alinhado ao que eu quero, não tem problema nenhum. Vá lá, senta, refaz, porque a gente está em constante evolução. Dependendo da área que você está, na área de tecnologia também está em constante evolução. Daqui a pouco a tua empresa quer uma outra coisa e tá tudo bem, a gente está sempre revisitando e evoluindo e não surtar. Que essa é a parte mais importante, que tá tudo bem. Imagina, eu esse ano mudei 4 vezes a minha análise SWOT. E aí tu pensa assim, meu Deus, Priscila, como é que tu consegue? Exatamente, tu saber se autoconhecer, utilizar uma técnica embasada e estabelecer prioridades. Então, a gente vai fluindo. Muito bom, gostei bastante, vou usar. Eu fiquei muito reflexiva aqui, que é impressionante como a maioria de nós, assim, virou outra pessoa após pandemia, né? Seja por alguma coisa tocou ali na gente, independente da mudança que a gente teve, que a gente se transformou em outra pessoa, né? Eu também me incluo nessa. A gente falou bastante aí da nossa carreira, tal, de algumas técnicas, acho legal, mas a gente sabe que
a gente sempre tem a necessidade de nos aperfeiçoarmos, né? Enquanto profissionais. E isso é um desafio, né? Porque, de novo, né? Primeiro que acho que o que a Pri falou ali sobre análise SWOT é até uma técnica para a gente chegar a isso, né? Mas o ponto acho que como saber o momento ali de começar esse aperfeiçoamento, né? Porque eu já disse antes, e é uma frase que eu sempre uso, quem não melhora já está piorando, né? Então, como que vocês acham que as pessoas podem conseguir conciliar esse aperfeiçoamento profissional constante com o autocuidado, sabe? Aquele momento de falar assim, não, agora eu não vou nem olhar para minha análise SWOT, porque nem isso eu tenho tempo de fazer, sabe? Porque, assim, parece, assim, na minha vida que tudo que eu coloco, assim, para me ajudar acaba sendo mais uma obrigação, sabe? Tipo, a Pri falando lá, eu treino na hora do almoço. Eu também gosto, assim, tipo, porque faz bem mais para minha mente do que para qualquer outra coisa. Aí, quando eu não vou, eu me cobro. Da forma, não é possível que tudo parece que a gente dá um jeito de levar para isso. E agora, falando sobre aperfeiçoamento profissional, como que vocês acham que as pessoas conseguem manter isso, sabe? Se manter aperfeiçoados, mas ainda assim manter a saúde mental minimamente ok ali. É estranho que eu vou dizer, tá? Mas livros de autoajuda ajudam bastante. Eu, por um bom tempo, eu tive muito preconceito real de, tipo, pensar, cara, a pessoa é louca de ler um livro de autoajuda, quem é que compra isso? Fui esse tipo de pessoa. Até eu conhecer o livro Mais Esperto que o Diabo. Cara, quando eu li esse livro, foi um divisor de águas na minha vida. Eu comprei ele achando que ele não era uma autoajuda, e quando eu comecei a ler, eu levei cada tapa na minha cara, soco no estômago, que eu fiquei assim, cara, eu acho que foi a virada de chave. Então, eu sempre aconselho para os meus alunos, para o pessoal do Cantinho das QAs, que estão aí no chat, provavelmente, porque eu já falei para virem que ia ser bom para elas. E, cara, foi muito assim de tu entender que o que você tem controle e o que você não tem controle. Na área de tecnologia, a gente não tem controle sobre muitas coisas. Quantidade de tecnologia nova que vai surgir, projeto que vai acontecer, layoff que estão acontecendo, tu não tem controle. O que a gente tem controle é sobre o que a gente quer na nossa carreira. A gente tem um objetivo claro da onde a gente quer chegar, e isso começa a gente estudar de forma mais assertiva, em vez de ficar atirando para tudo que é lado. Que eu vivo dizendo, parem de atirar para tudo que é lado, porque quem atira para tudo que é lado não atira para lugar nenhum, só tá perdendo tempo. E se estressando porque não consegue vencer aquele backlog de estudos gigantesco que tá no Trello, né? Um monte de curso que tu compra na Udemy. Então, e não faz, porque a gente não é assertivo e isso dá muitos gatilhos de ansiedade. Então, ter um objetivo estratégico assim e a gente conseguir entender aonde a gente quer chegar e o mais importante, como saber meu objetivo estratégico é conversar com quem já chegou lá. Conversa com quem já chegou lá, diz assim, cara, o que tu estudou? Como tu estudou? Quais foram os teus desafios? Aonde tu teve problema? Tu vai começar a entender se é realmente lá que tu quer chegar e tu vai saber como chegar encurtando muito o teu caminho. A gente vai parar de bater aquela cabeça de, tipo, comprar cursos e cursos, ler livros. Então, eu procuro ir muito... Hã? Ó, já tem gente comprando agora o livro aí, o Mais Esperto que o Diabo, para ler, ó. E isso ajuda muito. Isso, quando eu comecei a entender aonde eu queria chegar, e eu comecei a conversar com pessoas que chegaram lá e disseram assim, Pri, estuda tal coisa, não precisa fazer certificação, faz isso, faz aquilo, eu comecei a acelerar muito. E eu comecei a me tranquilizar mais, porque eu sabia que eu estava no trajeto certo, porque uma pessoa que chegou lá me deu todo o caminho da pedra. Então, isso é algo que começou a fazer bastante diferença para mim. Então, aonde vocês querem chegar, conversem com quem já chegou. E não converse com uma pessoa só, não. Converse com vários, porque cada pessoa tem um momento, tem uma trajetória, tem uma inteligência diferente, porque tem pessoas que têm facilidades para as coisas que outras pessoas não têm. E isso não é menosprezar alguém, mas às vezes tu escutar a explicação de pontos de vista diferentes faz tu ter um direcionamento melhor para ti. Então, eu sempre aconselho assim, tenha 2, 3 pessoas como mentoras nessa sua trajetória para fazer com que ela seja mais tranquila. E aí, até complementando também, pegando gancho aqui, né? A Grazi perguntou ali pra gente. Então, como linkar aperfeiçoamento com saúde mental? E aí, a
A Lívia foi falando aqui, aí eu fui pensando, gente, como é que eu coloco em prática isso no meu dia a dia, né? Eu acho que tem uma leitura de cenário, assim, muito importante que a gente precisa fazer, e quando a gente olha ali para a OMS, né, a Organização ali Mundial da Saúde, a gente vê que a gente tem ali um dado de a cada 4 pessoas, uma dessas pessoas vai ter algum problema de saúde mental durante a vida dela, né? Isso foi um dado aí de 2020. É importante a gente olhar para esse dado e falar, cara, como é que tá a minha rotina hoje e o que eu estou fazendo em relação a isso, assim, né? Porque isso foi 2020, então a curva de crescimento disso é uma tendência, né, de evolução, assim. Então, como que eu faço para não estar dentro dessa história, desse dado ali, né? E contar a minha história de forma diferente. Então, acho que tem muito essa provocação, assim, né? E quando a gente olha também, principalmente ali, né, para todo esse fluxo de informação e demanda de aprimoramento que chega para a gente no dia a dia, é quase 100% impossível você chegar e falar, eu tô 100%, eu me sinto bem. Ou você está se sentindo depressivo ou você está se sentindo ansioso. É isso que a gente consegue, acho que, tirar um pouco ali de 2023 como resposta. Talvez você não esteja nessa, graças a Deus, você está aí cuidando da sua mente, fazendo seus exercícios, você está ali cuidando do seu lado espiritual, mas muitas das pessoas nem estão olhando para isso e estão ali focadas no trabalho, né? Então, acho que uma curiosidade também que eu acho importante compartilhar e que as pessoas acabam não valorizando e que é muito importante é mentes ansiosas, né? Falam que meditação, e aí tem estudos que comprovam isso também, mas meditação faz muito sentido para pessoas que são, né, que têm mente ansiosa, né? Ajudam muito. E aí, normalmente, quando a gente fala meditação para esse público logo fala, não, eu sou ansioso, meditação comigo não vai funcionar. Vocês já ouviram isso, mas é o que eu mais escuto. E geralmente é com quem mais funciona, né? Meditação guiada. Então, tem vários aplicativos hoje que ajudam a gente nisso. E aí, quando a gente fala de aprimoramento, a gente está falando de, beleza, vamos ler um livro, vamos procurar algum curso para fazer, vamos trocar com quem sabe mais, com quem tem, né, bagagem profissional acima, pessoas que já estão num momento ali de carreira para onde eu quero ir. Então, acho que tudo isso, né, vem como uma demanda específica de aprimoramento, mas é aquilo, a gente não consegue, e aí linkando com o que a Ali trouxe, assim, né, a gente não consegue tirar para todos os lados de uma só vez. A gente precisa olhar e falar o que é a minha prioridade nesse momento. Então, minha prioridade é fazer uma mentoria, minha prioridade é ler um livro, minha prioridade... O que é a minha prioridade nesse momento? E aí a gente consegue começar e concluir, que eu acho que é o mais desafiador, né? Quando a gente começa a atividade física, eu digo muito por mim, assim, esse ano foi um ano onde eu me comprometi comigo a fazer exercício físico de forma regular, né? Então, comecei ali, era março, eu comecei com o desafio de correr 3 quilômetros. Aí fui lá. Falei, ai, meu Deus, que desafio, correr 3 quilômetros. Eu não corria nada, né? 3 era muita coisa. Aí fui lá, fiz os 3. Aí depois disso vou correr uma prova, fazer uma prova, vou correr 5. Aí deu certo. Eu falei, pô, agora eu já sei correr 5, então isso eu já sei fazer. Quando chegou o 7,5, eu falei, isso é novidade, isso eu nunca fiz, mas os 5 eu sei, então os 2,5 que eu preciso aprender. E aí foi indo. Aí, esse final de semana agora, eu tive a prova dos 10, né? Foi a primeira vez que eu consegui concluir 10 quilômetros. Enfim, então, pequenas conquistas, mas como que eu fiz isso? Com continuidade. Eu acho que o mais difícil pra gente, e aí vai estar atrelado à atividade física, vai estar atrelado ao nosso profissional, é a constância, é o como a gente faz isso todo dia, é o pouquinho que a gente coloca de esforço todo dia naquela demanda de aprimoramento que a gente tem. Então, às vezes você não vai estar no seu melhor dia, você vai estar no seu pior dia, mas como que eu faço um pouquinho naquele pior dia? Eu não preciso dar o meu máximo, eu preciso dar um pouquinho básico, impecável. É garantir que o básico, impecável, funcione para quando eu estiver bem, eu consiga dar o meu melhor ali, né? Então, acho que une um pouco, assim, o aperfeiçoamento, ele une um pouquinho também com essa questão de saber o que a gente prioriza, e como que a gente volta a falar, né? O ponto primeiro ali que eu coloquei, que é a agenda. Como que a minha agenda, ela é direcionada para todas as minhas necessidades. Porque se eu não olho para o meu... E aí eu defendo muito essas 3 dimensões, assim, né? Da nossa pessoa, né? Então, é o mental, é o físico e também é o espiritual, né? Então, se eu estou devendo dentro dessas 3 dimensões ali alguma questão específica, como que no final do dia eu vou estar me sentindo bem comigo, né? Como que no final ali da continha, no final do ano, agora que a gente está fechando 2023, eu vou falar, pô, fiz um ano bom para mim. Eu não vou estar, talvez, com esse mindset, eu vou estar com o mindset de, putz, estou devendo, não estava, né, tão envolvido. Então, acho que tem essas provocações, assim, para pensar em aprimoramento junto com saúde mental, assim, que a gente tem que olhar com carinho.
Legal. Eu tenho duas coisas aqui para complementar, que é o seguinte. A primeira, eu acho que é a gente aceitar que o aprendizado ele faz parte do nosso dia, aceitar no sentido de aprender quer dizer que você vai errar em algum momento, tá? Então, às vezes, por exemplo, assim, preciso fazer uma reunião em inglês essa semana e meu inglês tá meio mais ou menos, então vou chamar a Gra. Gra, conversa comigo. A nossa reunião de sempre, mas vamos falar inglês? Vamos fazer? E eu vou errar na frente dela e talvez eu erre depois pro cliente, mas eu vou estar mais preparada. Errar faz parte e, assim, perder vergonha, sabe? Eu tô num ambiente onde eu posso conversar com os meus pares, né? Espero que todo mundo tenha essa possibilidade de conversa com quem trabalha com você, conversa com a sua liderança. Olha, eu preciso de um tempinho para aprender sobre tal coisa. Chegou tal linguagem nova, eu não vou resolver essa task em meia hora, tá bom? Eu vou precisar aprender um pouquinho, eu vou tirar aí uma hora, aí nessa sugestão da Érica, né? Vou colocar lá na minha agenda que, sei lá, 2 vezes por semana eu tenho essa horinha de estudo aqui, negocia, conversa. Acho que a partir do momento que você entende isso como parte do seu trabalho, você começa a entregar um trabalho melhor também, né? E a minha outra sugestão é que, assim, muitas vezes a gente se cobra no sentido de sempre ter um aprendizado formal. Se eu não tiver um certificado da Unicamp dizendo que eu sei programar, não sei programar. E às vezes eu aprendi no YouTube e fiz um negócio incrível. O meu link do GitHub já vai falar muito mais do que o meu certificado, né? Então, assim, não se apeguem a um aprendizado que seja sempre formal. Não é o certificado que diz se você sabe. É você que vai mostrar. A Pri citou livros, né? Que ela gosta de aprender com livros. Aqui em casa tem um desenvolvedor que ama aprender com o YouTube, sabe? Fica ali, vê um monte de vídeo, de repente vem com um monte de ideia legal. Eu sei de gente que gosta de aprender com podcast, que consegue se concentrar ali e acha que funciona melhor, né? Eu também faço parte dos livros, mas eu gosto muito de escrever depois, sabe? Acho que me ajuda a sentar. O que funciona melhor para você? O que você acha que faz sentido para você? Aproveita para usar isso no seu dia a dia, porque você já sabe que você gosta, né? Então, as chances de darem certo são maiores. Eu acho que é uma coisa que pode te ajudar a equilibrar. Ao invés de você se cobrar de fazer um curso, né, de 5 anos de duração, que você nem vai gostar. A gente tem a tendência a achar que o sapato serve para todo o mesmo pé, né, gente? E não é assim. Isso traz uma coisa de cobrança, né? Ai, tipo, eu fiquei pensando assim, eu sempre colocava a minha meta pessoal, ler X livros por ano. Mas eu pensava assim, por quê, né? Aí eu fiquei pensando na corrida depois, né? Eu tento correr 5 quilômetros faz uns 10 anos, não tá rolando, mas, tipo, eu ainda tento, mas é um tipo de satisfação estranha, assim, eu diria. Mas eu gostei bastante, assim, acho que a gente precisa entender achar onde a gente potencializa a nossa eficácia para qualquer coisa, sabe? Tipo, e eu acho que isso leva um tempo mesmo, sabe? Às vezes até de idade mesmo, sabe? Para você se autoconhecer, assim. E saber que, de repente, algo que você não gostava no passado, ou que funcionava para você lá atrás, não funciona mais, né? Eu tipo, ando meio esquecido, meio lerda, assim, eu sempre fui, tipo, muito rápida, tal, não sei o que lá, sou daquelas que não gostam que as pessoas parem na frente, sai da minha frente, assim, tipo, anda rápido, sabe? Então, aí hoje eu não sei se estou ficando velha ou sei lá, mas bem legal. Acho que a Kimberly chegou. Consegui, gente, Legal, desculpa. legal. Sem problemas, não No tem fim, problema. descobrimos que acho que era o tradutor que estava aqui liberado e por algum motivo não entrou. Mas enfim, Não deu tem certo. Com problema. 30 minutos de atraso, mas estamos aí. Não Boa tem, tarde. estamos aqui, tá todo mundo bem ansioso aqui. Então, faça parte também, só a gente tá assim, um papo aberto aqui, tá, gente? Estamos super Boa. aprendendo. Prazer, A minha meninas. próxima pergunta para vocês é mais ou menos sobre aquilo que eu venho refletido, né? Aquela sensação de quando a gente ia numa locadora, né? Talvez algumas pessoas nem saibam o que é isso, que a gente passava mais tempo escolhendo um filme do que assistindo. É o que eu sinto hoje muito mais fácil com 1 milhão de streamings que eu assino e eu sinto, assim, que a minha exigência da minha escolha aumentou. Antes eu assistia qualquer coisa e falava, vamos assistir esse filme e tal, beleza. Aí agora eu quero um filme maravilhoso, perfeito, com plot twist, que seja... E daí eu assisto um total de 0, assim. E não só isso, né? A gente tem muito consumo de informação, né? Logo, tipo, antes a gente tinha só lá a Luísa que foi no Canadá, que de repente viralizou. Agora a gente tem muitas Luísas por dia, assim. E aí, às vezes, eu olho, eu sou super dos reality show e dos Instagram de fofoca, né? Eu falo, gente, qual que é essa thread da Gabi Brandt? Tipo, eu demorei um ano para descobrir lá e entender. E aí eu me sinto na obrigação de saber o que tá rolando, porque, tipo, meu Deus, tô por fora, assim. E aí a gente tem aquele excesso de informação, né? Eu vi uma postagem no Instagram mesmo que é tipo, era só assim, uma página preta, era assim, você sabe demais. Eu falei, não é que é mesmo? Porque, tipo, realmente, às vezes a ignorância é uma bênção, porque às vezes você... tudo vira uma cobrança, né? Mais ou menos o que eu falei ali no começo, e eu vivo muito isso, eu tenho tentado, tipo, dar uma balanceada. Então, a minha pergunta, assim, talvez não tenha uma resposta específica, mas eu gostaria de saber, ouvir um pouco de vocês,
como é que a gente lida com esse excesso de informação que a gente tem em todos os lugares. Porque assim, eu tô aqui com vocês, o meu Teams já tem 9 mais mensagens. Eu tô escutando o meu Meet apitando aqui, isso dá um pânico, assim, né? WhatsApp lá, não sei o que lá. Então, como é que a gente faz, gente? Como é que a gente lida, tipo... Vocês já experimentaram ficar, tipo, uma semana sem redes sociais e depois voltar e não entender nada? É complicado, né? Então, assim, como que vocês lidam? Vou falar para vocês contarem um pouco da experiência de vocês. Como que vocês têm lidado com esse excesso de informação para não enlouquecer, sabe? Para conseguir respirar e, sim, fazer escolhas, né, gente? Não, eu quero saber todo esse rolê da Gabi Brandt. Não, esse eu não sei nem quem é, nem quero saber, entendeu? É só quando ela for para fazenda. Mas é isso, né, gente? Então, vou passar para você. Boa, acho que eu posso puxar, aproveitando que eu cheguei aqui agora, até para participar um pouquinho com vocês. É muito isso, né? Acho que tem alguns estudos que dizem que a gente vive num momento de receber estímulo o tempo inteiro, né? E isso faz com que a nossa mente fique extremamente ansiosa o tempo todo. Acho que tem situações e situações. Às vezes, num cenário, por exemplo, de trabalho, tem coisas que a gente precisa saber e precisa se manter informado. Mas é importante até que a gente entenda qual a forma de receber aquela notícia, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico extremamente ansiosa se eu assisto jornal. Mas eu preciso saber o que acontece no mundo, eu preciso estar por dentro de algumas coisas que são importantes para minha vida. Eu preciso saber se o metrô está em greve, eu preciso saber como está a economia do Brasil, eu preciso saber de algumas coisas. Mas assistir jornal me dá muita ansiedade mesmo, pela forma como a mídia passa e tudo mais. Então, como que eu consigo acessar essa informação de uma forma mais leve, mais tranquila, que vai me trazer o que eu preciso de informação, mas que não vai trazer todo esse peso junto, né? Então, procurar alternativas para aquilo que você precisa consumir. Uma outra coisa importante também, até falando de mídias, né, a gente usa muito redes sociais, e é natural que isso cause uma ansiedade, porque a gente compara, né, e na rede social a gente só coloca geralmente aquilo que é bom, aquilo que é atrativo, e aí fica naquela: "Poxa, olha, tal pessoa tá lá no Caribe, eu tô aqui no trânsito de São Paulo". Então também é importante às vezes a gente fazer um detox, sabe, seguir pessoas reais e que sejam mais próximas daquilo que a gente e daquilo que a gente quer construir enquanto vida, enquanto carreira, enquanto saúde mental, né, e por aí vai. Com relação a esse acesso de informação, acho que tem uma ansiedade muito natural nossa de querer saber de tudo, né, de querer fazer parte de tudo, de querer estar antenado e ter opinião sobre tudo. Acho que a gente ainda não conseguiu virar a chave de que nem tudo a gente vai ter opinião, gente. Qualquer assunto que surja, vem alguém e fala: "Ah, eu tenho uma opinião sobre isso". Pô, você nunca passou sobre isso, você não tem essa realidade. A gente precisa mesmo ter uma opinião sobre tudo, né? Então, filtrar e aceitar que nós somos limitados. A gente nunca vai saber de tudo e que tá tudo bem não saber de tudo. E quando for algo importante que a gente precisa saber, buscar e estudar sobre aquilo dentro da ferramenta que for mais atrativa e ideal para você mesmo. Acho que essas são algumas técnicas assim que eu pelo menos tenho usado. E outra coisa também que eu falo muito até para o time aqui, né, que é o quanto a gente se conecta com o que está presente. Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas isso acontece muito com mentes ansiosas, né, então, às vezes você está ali fazendo um curso, e tô aqui com vocês batendo um papo. Pô, mas eu estou pensando que daqui a pouco eu tenho uma reunião assim, assim, assado, ou que eu tenho que aprender outra coisa, quando na realidade a gente nunca está 100% dentro de nada, porque a gente está sempre pensando ou no que passou ou no que está por vir. E aí vira uma bola de neve dentro da nossa cabeça e a gente acaba não adquirindo o que é importante adquirir no momento presente ali. Faz sentido? Não sei se vocês concordam. Faz muito sentido, Kimberly. Eu tenho uma prática aqui, não é nível SWOT, tá, Pri? Mas acho que pode ser feita junto com a SWOT, que ajuda. Tem uma prática que eu faço pessoal aqui, e eu vou usar uma trend para explicar, só porque, né, a Graça citou memes, então eu quero entrar na onda. Mas se não foi todo mundo que pegou, eu explico. Vocês lembram quando viralizou aquela série da Mary Kondo, que ela vai nas casas, toda bagunçada, ela vai lá e arruma a casa e tal, né? O que ela faz? Ela fala para você pegar cada objeto, né? Abraça, vê se você gosta mesmo. Se você não gosta, agradece e manda embora, né? Então, eu tento fazer isso pelo menos uma vez por ano com coisas de comunicação que eu tenho. Então, eu entro lá no meu e-mail. Essa newsletter aqui tá valendo a pena? Ou ela tá só enchendo minha caixa de entrada e me deixando nervosa porque eu não consigo ler, e para mim e-mail não lido é aquela sensação que a Gra falou do Teams? Para mim é e-mail não lido, sabe? Eu tenho que tirar da frente. Então eu vou lá, não tô usando, vou me desinscrever. Ou o que eu gostaria de estar sabendo e não tô sabendo, tô por fora, eu devia estar sabendo sobre XPTO de inteligência artificial. Deixa eu procurar se tem alguém que escreve sobre isso para eu assinar a newsletter dessa pessoa, porque a newsletter é uma maneira que eu gosto de consumir informação, sabe? Então, eu acho que praticar esse desapego, assim, de o que é importante para você, você deixa, e o que não é, pelo menos nesse momento,
se livra, tira da frente, sabe? Vale para os meios de comunicação, para esse monte de informação que a gente recebe, e vale também para a rede social. Às vezes a gente sai perseguindo, né? Eu falei perseguindo, mas a gente sai seguindo um monte de marca para quê? Para a gente ficar nervoso. Então, assim, o que está te trazendo alguma coisa de bom? Né? Às vezes a gente precisa, sabe, de um tempo olhando vídeo de gatinho. Eu acho que vai muito na linha da gente entender o nosso motivo, né? O nosso porquê. O nosso sentimento, o que a gente quer alcançar. Então, e aí eu acho que conecta muito com a nossa realidade atual, pensando, por exemplo, em ferramentas de rede social, né? Então, por exemplo, TikTok, que é a ferramenta, imagino aqui que todo mundo, não sei se todo mundo usa, mas, enfim, grande parte das pessoas aí, né, hoje em dia já tem conta. Então, você entra no TikTok, você vê um vídeo ali de 2 minutos com a pessoa contando a rotina dela. A rotina dela é a rotina que você fala assim, nossa, eu queria que a minha fosse essa rotina, mas a sua, pode ser que a sua chegue lá, né? Mas você já olha aquela rotina e fala assim, caraca, o que eu preciso fazer, né, para chegar naquela rotina? E aí, às vezes, a gente começa a sair de uma rotina que está nem um pouco perto daquilo e já idealiza uma rotina que está muito longe, assim, né? E aí já coloca aquilo como o grande objetivo da nossa vida, né, de chegar ali, ou então a gente fala assim, cara, isso não é para mim, e a gente se afunda, ao invés de pensar, pô, o que eu posso começar a fazer agora? Então, eu acho que a gente acaba recebendo muitas informações, vendo muita coisa, criando muitas expectativas com a vida de outras pessoas que não são, né, de fato, a nossa vida. E eu acho que é a gente começar a entender o que é importante para a gente. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, falei com vocês, né, esse lance meu aí desse ano, né, de, enfim, começar o ano, correr, Grazi até falou que tentou, não conseguiu e tal. Mas a questão não é, né, não conseguiu não, tá tentando, né, enfim, não sei aí como é que tá, Grazi, para você, mas eu acho que o grande ponto eu vi que, lógico, eu comecei a correr seguir, né, gente corrida, em algum momento eu falei assim, caraca, eu nunca vou chegar lá, cara, tá muito distante para mim, muito distante. E o grande ponto para mim da corrida não foi assim, eu quero fazer porque estão fazendo. Eu precisei começar a fazer porque eu entendi que isso era importante para mim, né? Então, eu acho que o que a gente quer trazer para nossa rotina dedicar tempo, aperfeiçoamento, precisa estar genuinamente conectado com o que a gente de fato quer na nossa vida, assim, sabe? E a gente também ser leve com a gente, ser tranquilo, não vai ser de hoje para amanhã que eu vou correr 5 quilômetros, não vai ser de hoje para amanhã que eu vou correr 10 quilômetros, eu vou aos poucos conseguindo conquistar, né, uns desafios e enfim, para chegar onde eu quero. E eu acho que isso serve no trabalho, isso serve na nossa vida pessoal, quando a gente fala de relacionamento, por exemplo. E aqui é engraçado, a gente fez uma atividade com o time, E aí, contando um pouquinho, não sei se tem gente do time aqui assistindo a gente, né, Kim? Mas eu e Kim, a gente trabalha aqui na mesma empresa, gente, na AFIA, como eu contei aqui para vocês logo no início da empresa aqui, né? Enfim, então, na semana passada, a gente fez semana passada, enfim, foram esses dias aí, últimos dias, a gente fez uma atividade aqui nem estava nesse fórum especificamente, mas, enfim, algumas pessoas estavam, e a gente fez assim, quais são os seus 3 desejos para 2024? Aí todo mundo foi lá e colocou os 3 desejos. Aí tinha coisas assim, enfim, megalomaníacas, etc. E tinham coisas simples de fazer. E aí a gente tem até uma pergunta, né, que fica para essa semana agora, que é, gente, aí, beleza, vocês colocaram essas listas, esses desejos de vocês, mas o que vocês já estão fazendo ou o que vocês vão começar a fazer? Porque eu acho que o grande ponto é esse, beleza, você coloca o teu objetivo, e aí vai ser, no meu caso, por exemplo, correr 10 quilômetros sem parar, mas esse é o objetivo que, beleza, eu quero alcançar, mas o que eu vou estar fazendo a partir de agora para alcançar esse objetivo? Então, acho que tem muito esse mindset que a gente tem que ir colocando, assim, né? Entender os nossos motivos, as nossas vocações, o que a gente gosta de fazer, por que isso é importante. Acho que traduzir sempre o porquê que isso é importante para mim, o que isso vai gerar para mim. E aí a gente se aproxima um pouco até de conseguir priorizar e conseguir, por exemplo, ver um catálogo no Netflix e facilitar a nossa escolha. Falar assim, cara, isso aqui eu quero ver porque agora é minha hora do reality show e tá tudo bem, porque é a minha hora de não fazer nada. Ou agora tá na minha hora de ver um filme, sei lá, mais específico, voltado para alguma coisa que é o que eu sei que eu quero alcançar. E aí a gente vai, né, acho que direcionando um pouco mais o nosso tempo e esforço para aquilo que realmente faz sentido. Né? Acho que tem um pouco desse motivo e porquê que impulsiona a gente também com as nossas atividades. Uma das coisas, até complementando aqui, acho que vai muito ao encontro do que a Eriquinha falou e a Marília também, que é a importância da gente se desconectar, né? Então, por exemplo, eu faço inglês, né?
E, gente, o inglês, assim, eu admiro quem tem facilidade. Eu não tenho facilidade nenhuma com inglês. Então, se eu não estiver ali sempre estudando. Mas aí o que que acontece? Começou a virar uma bola de neve na minha cabeça, porque tudo eu queria colocar o inglês naquilo ali. Então, vou assistir um filme? Não, eu vou assistir um filme em inglês. E aí eu comecei a pensar, pô, pra assistir um filme é um momento de relaxar. Eu tô relaxando ou eu tô só me cobrando a assistir e aprender mais uma coisa, né? Tem que ser sempre assim. Então, a gente reconhecer também e agarrar essas oportunidades de consumir conteúdo fútil, às vezes, de ver o vídeo do gatinho, do Golden, do cachorrinho no TikTok, de aprender uma dancinha do TikTok, de assistir um filme, sei lá, que não vai te agregar em nada ali nesse sentido, porque tudo isso vai te recarregar também, né? Se a gente estiver 100% exausto, a tendência é que a gente só crie mais ansiedade, mas na verdade não absorva nenhum conteúdo útil ali. E tem um termo para isso, né? Que eu até submeti uma palestra que era como a infotoxicação ela atrapalha total o nosso aprendizado em relação à carreira. Então, eu sou muito contra a tu seguir diversas pessoas sobre um determinado tema. Eu sou contra. Aí pode me julgar, mas eu acho que assim, a gente tem que ter poucos mentores, mas mentores que realmente te mentoram. Porque às vezes tu segue diversas pessoas sobre a tua área. Só que elas ensinam coisas tão diferentes e te mostram mundos tão diferentes que aí gera a comparação que a gente estava falando. Ai, mas eu sigo o Dev lá e o Dev vive viajando, vive nômade digital e dizendo que fatura não sei quantos milhões. E aí gera muita comparação, ainda mais para quem está em início de carreira, né? Eu sou muito de seguir pessoas reais e que mostram realmente o dia a dia. Mostram o dia que ela tá péssima, que tá um caos na Terra, que tu tá 3 dias em cima de um bug que tu não sabe nem da onde que surgiu, e tá todo mundo surtando, por causa que mostrar as coisas bonitas é muito fácil, né? Mas tu mostrar ali o corre-corre do dia a dia, o dia que tu tá trabalhando sábado, domingo, virando noite, junto com o time, é poucas pessoas que compartilham, né? Eu tenho um exemplo, tipo, eu na pandemia, eu engordei muito na pandemia. E aí, quando a gente tava saindo da pandemia, todo mundo assim, nossa, não tá servindo uma roupa, né? E aí tu pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí começou aquela chuva de influencers de faça exercício em casa, saia para correr. E eu comecei a seguir pessoas que, em vez de me motivar a fazer um exercício, gerava muito a comparação do tipo, nossa, essa pessoa é mais nova que eu, ou tem a mesma idade que eu, ou é mais velha que eu, e tá com um corpaço, e eu aqui quase 15 quilos acima do meu peso por causa da pandemia. E aí, o que eu fiz? Aquilo não tava me fazendo bem, aquilo não tava me motivando. De seguir todo mundo, dei um follow em todo mundo no Instagram, e disse assim, eu não vou mais seguir, porque não tá me fazendo bem. Então é mais fácil eu estar aqui, eu comigo mesma, seguindo umas pessoas reais que estão no mesmo corre que o meu, que engordaram na pandemia e estão ali tentando ajeitar a alimentação, treino, trabalho, e ou estão no home office ou estão voltando para o híbrido. Então, seguir pessoas que têm uma vida similar à tua, ou no próximo step do teu, porque também não vamos pegar uma pessoa que está 10 anos na frente do teu, né? E não tem como, porque aí gera comparação de novo. Mas a gente pegar uma pessoa que tá ali na mesma trajetória que a tua, ou tá um pouquinho mais para frente, para tipo, te mostrar que ali é o próximo passo, que nem a gente tava falando da corrida. Gente, eu não corro nem 200 metros. Eu treino de crossfit que eu tenho que correr. Eu tenho vontade de não fazer check-in porque eu não sei correr. Eu morro no treino. Mas eu tô lá, entendeu? Eu tô fazendo. Então, e o TikTok é maravilhoso, gente. TikTok é o modo que eu me alieno do mundo. Eu vou ver de cachorro, de dancinha, vou ver. Eu tava conversando hoje no horário do almoço, que tem uma pessoa que segue o cara que constrói um bunker aqui no Rio Grande do Sul, porque acha que vai ter apocalipse zumbi. Eu me divirto muito olhando aquilo. Sabe? É o meu momento de tipo, cara, eu não quero saber sobre defeitos, sobre metodologias ágeis, sobre testes, sobre desenvolvimento. O TikTok é alienação. É o meu momento que eu me divirto. E até sugestão de filmes, tá? Por causa que eu começo a ver os trailers de filme, assim, aqueles cortes de filme que aparecem, e eu, nossa, esse filme é interessante. Aí eu vou pro streamer e vejo o filme completo. Então, fica uma dica aí para vocês, meninas, que ficam horas procurando o filme. O TikTok, às vezes, mostra uns cortes de filme bem interessante, aí desperta atenção. Mas a gente tem que saber dar um follow. E viver no offline é maravilhoso. Façam isso uma vez por mês. Não digo a semana, mas final de semana fiquem longe do celular. Começa com sábado,
Começa com domingo. Um dia na semana. Não responda o WhatsApp, não veja Instagram, nem LinkedIn, nem nada. Que isso é libertador. Porque tu começa a ver quem tá dentro da tua casa. Tu começa a dar atenção pro teu marido, pra tua esposa, pro teu filho, ou tu vai sair por exemplo, aqui em Porto Alegre, vai sair na orla pra conversar com os amigos. A gente viver o offline é muito bom, gente. Então, desliguem um pouco, vão, nem que seja tomar um chimarrão, ou fazer alguma coisa. Aqui no Sul a gente toma chimarrão, né? Mas vão viver no offline um pouco, que isso dá muita energia e insights para a gente vir para o online com mais força e tendo outros insights de como que a gente vai tocar a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, eu acho que o offline é precioso para a gente voltar com mais energia para o nosso dia a dia. Meu Deus, minha mente tá assim, ó. Não, essa última fala total, assim. Muito bom. Valoriza, né? A gente acha que o não fazer nada no sofá e não fazer coisas que não são ligadas ali ao nosso profissional, que aí é o famoso nada, enfim, mas a gente acha que não vai gerar valor, e pelo contrário, isso gera muito valor pensando até em criatividade. Então, eu conheço pessoas, talvez seja até eu mesma falando de mim, mas enfim, eu entrei no ano de 23, assim, onde eu trabalhava muito, eu tava, gente, assim, sem hora para parar, e eu falei, o que eu tô fazendo comigo? Aí eu cheguei na constatação final, que eu falei assim, caraca, eu sempre fui tão criativa, eu deixei de ser criativa porque eu virei mecânica, porque é automático, né? A gente vai fazendo as coisas, milhões de demanda, tudo chega, como a gente estava falando aqui no início. Mil demandas ao mesmo tempo, tudo chegando. Eu falei, caraca, eu sempre fui tão criativa, eu deixei de ser criativa. E quando eu parei para entender o porquê eu estava sendo criativa, e foi um trabalho lógico de muito autoconhecimento para chegar nessa resposta final, é justamente isso, essa fala final aqui da Pri, né? A gente precisa não fazer nada, porque o não fazer nada, seja ficar no sofá, ver um filme, fazer, enfim, sair com amigos, ou fazer literalmente nada, é o que vai impulsionar o nosso cérebro quando a gente está online e precisar trabalhar, a gente poder criar, a gente poder fazer as coisas que a gente gosta. Então, existe valor no não fazer nada, né? Acho que a gente tem que parar de olhar o não fazer nada como não estou dedicando um tempo, né? Para nada que eu preciso dedicar. Mas tudo são flores também, né? Por causa que quando eu comecei a não fazer nada no domingo, eu me culpava horrores. Porque como assim eu não estava respondendo meus alunos no domingo? Como que eu não estava montando aula? Como que eu não estava estudando? Como eu não estava fazendo aquele curso? Tipo, eu tive muita culpa minha no início. E aí, até que eu chegava pro meu marido e disse assim, cara, eu tô me sentindo culpada de estar sentada no sofá, olhando pro teto. E ele assim, Priscila, tu parou pra pensar que tu passa de segunda a sexta, quase 24 horas por dia, trabalhando? É teu direito não fazer nada. Ele ainda diz assim, liga esse videogame e pega qualquer jogo da biblioteca e vai jogar. Vai fazer uma coisa diferente, vai fazer algo que tu não faz. E aí, o que aconteceu? Eu me viciei em Twitch esse ano, né? Viciei em Twitch, vendo live das outras pessoas jogarem Fortnite, né? Inclusive, virou parte da minha biografia, né? Da minha apresentação, viciada em Twitch. Comecei a jogar Fortnite, né? Um joguinho aí, né? De tiro, que é ótimo, porque tá com raiva do que aconteceu no dia, abre o jogo de tiro e começa a dar uns tiros. Maravilha. Ou tu passa mais raiva com o jogo também, que também é meu caso quando eu jogo The Division. Que aí eu passo raiva com o jogo, porque é jogo bugado. Mas são coisas que faz a gente pensar fora da caixa. Porque por mais que o jogo seja bugado, que tu passa raiva, tu começa a viver outras experiências, entender outros negócios, entender como funciona outros tipos de mercado, e a gente começa a pensar como que eu vou trazer isso pro meu dia a dia. E aí a gente acaba evoluindo numa coisa nada a ver. Por exemplo, eu trabalho com mobilidade urbana, sabe? Eu trabalho com aplicativo. Só que jogando, eu começo a entender usabilidade, começo a entender outras coisas que a gente vai trazendo para dentro de casa. Então, a gente acha que não está trabalhando, mas é um trabalho divertido, né? Que nos ajuda com a criatividade e várias outras coisas. Perfeito, gente. Eu me localizei em várias falas aqui também, assim. E eu passei a escolher as batalhas que eu entro, sabe? Porque senão você sai de férias e daqui a pouco a gente tá se sentindo culpada, entendeu? De sair de férias, Teve um feriado prolongado que eu falei, eu não vou nem pensar em nada. Porque senão você se sente exaustivamente trabalhando toda hora, né? Pensando toda hora. E a Erika falou uma coisa sobre a mecanização, né?
que a criatividade não é um botão que a gente liga e desliga, né? Ah, peraí, deixa eu travar minha agenda aqui, que agora eu vou ser criativa. Esse é um ponto, assim. E como a gente tá com excesso sempre de coisa para fazer, e se cobrar e pensar, a gente não dá esse rollback, né? Tipo, essa calma. Eu gosto muito de ter caixas do nada. Assim, eu também me cobro, tá? É horrível, assim. E vocês estão aqui porque vocês falam de temas sobre isso, tá, gente? A gente escolheu muito com carinho vocês todas aqui. Acho que a gente vai partir para a última. A gente tem 9 minutinhos. Eu escolhi uma aqui que dizem que as 2 palavras mais difíceis de falar inconstitucionalmente e não. Então, a pergunta final aí para vocês é como falar não? Como vocês falam não? E eu não tô falando falar não para coisa fácil, né, gente? É para falar não para aquilo que você quer, para aquilo que você acha que você vai ser necessária, porque a gente às vezes não quer abrir mão. A gente fala, não, preciso estar em todos os lugares, em todos os tempos. E aí a gente entra em reuniões que a gente não participa. Aí tipo, não tem nada mais perda de tempo de falar assim, não, preciso ir naquela reunião. Aí você fica respondendo no chat. E eu sempre falo pro meu time, falo, cara, vocês estão lavando louça, né? Eu tô falando aqui que vocês estão lavando louça, estão tomando sol, estão fazendo qualquer coisa, menos estar pertencendo àquele momento. Então, acho que a pergunta final é como falar não? E aí, gente, a bomba é de vocês. A gente tem 8 minutinhos, tá bom? Vamos ter que... Mas acho que eu queria ouvir todo mundo. É bem simples a minha prioridade. Tu sabe qual é a tua prioridade do dia? É isso. Eu aprendi isso nas lives das 5 da manhã do Thiago Nigro, Joel J, que eu é meio louquinha. Eu tive várias fases na minha vida, gente, tentando me encontrar, entender como é que eu pensava, como é que eu evoluía. Que a gente tem umas fases assim, né? Tem fases que a gente não tá nem aí, a gente só tá vivendo, trabalhando que nem louco, trabalhando. E tem fases que a gente começa a se questionar. E eu, há uns anos atrás, eu tava muito me questionando do tipo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo dessa forma? Será que eu vou ter resultado ou eu tô só me matando de trabalhar aqui a troco de nada? E aí eu comecei muito a ver Joel J, Thiago Nigro, e eles ensinaram o simples poder de priorizar as coisas. Tipo, tu sabe o que tu vai priorizar quando tu chega no trabalho? E aí eu comecei a fazer isso. Tipo, eu chegava no trabalho e olhava, assim, todas as tarefas do board, via assim, eu disse, tá, essa é a minha prioridade. É isso que eu preciso entregar hoje, e eu não posso abrir mão disso, porque é pra mim ou outras pessoas dependem. E isso daqui vai vir na sequência, e isso daqui eu posso delegar. Que também é uma outra coisa muito importante que vem associada ao não, de saber delegar. Porque será que você realmente precisa fazer isso ou outra pessoa poderia estar fazendo aquilo? Né? Porque às vezes a gente quer abraçar tudo e a gente vai pegando. Ou, por exemplo, não, porque a Priscila tá há 2 anos, ela vai fazer mais rápido. Tá, mas é só porque eu vou fazer mais rápido que eu tenho que fazer ou tem uma outra pessoa que também tá capacitada e pode fazer? Né? Então, saibam priorizar o dia de vocês. Coloque assim, prioridade alta, só vocês podem resolver e tem que ser feito hoje. Média, que vai na sequência, e baixa, olhe para quem pode delegar ou você pode fazer no outro dia. Porque quando você tem isso muito claro, se chegar uma reunião emergencial, tu vai perguntar, mas isso está alinhado com o que eu preciso entregar hoje? Com a minha prioridade de hoje? Não, não tá. Então, gente, façam uma ata, eu leio a ata depois. Ou gravem a reunião, eu assisto a reunião depois. Ou, não, Pri, tu tem que estar nessa reunião. Tá, então a gente pode mover para outro dia? Sabe? Então, prioridade... Depois que eu aprendi isso, gente, mudou a minha vida. Eu aprendi a dizer não, e eu dizia não com a maior facilidade do mundo. E aí, se as pessoas dizem assim, mas por que tu tá dizendo não? Tu vai mostrar a tua lista de prioridade. Porque se a pessoa te disser assim, não, Pri, mas isso daqui é prioritário a isso. Tá, então vamos trocar? Então a gente troca. Eu não entrego isso e faço tal coisa. Porque aí tu pode argumentar com aquela outra pessoa. Tu não vai dizer não por não. Tu vai ter um não embasado. E essa é a chave de tudo. Então, priorizem. Vai ser outro mundo, assim, quando vocês aprenderem a fazer isso. Eu acho que uma outra coisa, até complementando, acho que depois que a gente prioriza, né, e define até limites ali para as nossas interações e tudo mais, acho que o medo o problema do falar não vem muito acompanhado do medo de como a pessoa do outro lado recebe esse não. Poxa, será que eu vou ser grosseira? Será que eu vou magoar essa pessoa? Como que vai ficar essa relação depois, né? Tem um livro que eu até gostaria de indicar para todo mundo aqui, quem ainda não leu, é muito legal, que chama Comunicação Não Violenta. Não sei se vocês já leram. É muito maneiro esse livro. Ele explica muito sobre como a gente consegue impor os nossos limites, né, de forma não agressiva. Então, às vezes o não, ele já é visto como agressivo, mas às vezes a gente consegue dar um não e fazer muito do que a Lívia falou. Pô, não, mas tem outra alternativa? Né, eu não vou fazer por conta disso aqui, mas será que a gente consegue de uma outra forma?
Então, acho que estando com as prioridades definidas, com os limites definidos, é muito de como a gente vai comunicar esse não também ali, sabe? Não precisa ser um não seco, né? Acho que tem muito um contexto por trás, a gente sabe o porquê que tá dando não é não por não, é por algum motivo. E aí a gente toma esse cuidado na forma de comunicar para o outro também. Vou complementar aqui então também. Acho que super, assim, priorização, comunicação. E eu acho que o não também, dependendo da posição que você tá, acho que vale olhar para o cenário, né, que a gente está inserido e ser estratégico. Então, assim, a gente falou muito de objetivo que eu quero alcançar. Isso tem que estar mapeado, né? Se você não sabe o que você quer alcançar, não vai ser outra pessoa que vai saber por você, né? Acho que isso é a primeira resposta que você, como indivíduo, precisa chegar, né? Então, o não, ele precisa vir de uma forma estratégica, até pensando no teu objetivo final. Então, se você tem, por exemplo, chega uma reunião para você, e aí eu vou conectar até com o exemplo da Pri. Chegou uma reunião para você, essa reunião não está nas suas prioridades do dia, mas essa reunião é estratégica para o que você quer alcançar como objetivo final. Então, você vai precisar olhar para as suas prioridades do dia e reformular e ser flexível quanto a isso. Então, acho que o não, ele é válido, é muito importante, e isso que a Kim falou, assim, da comunicação, o jeito que a gente faz esse não dentro do ambiente corporativo é extremamente importante, né? Como a gente vai fazer isso, principalmente pensando também que a gente está dentro de uma equipe, a gente tem um time que a gente trabalha, pessoas que a gente vai estar no dia a dia junto com elas. E acho que facilita ainda mais o caminho quando a gente, de fato, tem uma relação de confiança criada com essas pessoas, porque aí a comunicação ela se torna muito mais fluida, muito mais fácil. E aí você fala, tipo, não, isso não funciona para mim. A pessoa vai ler de um jeito totalmente diferente se você não tem essa relação criada. Então, acho que entra, né, o bolo aí, comunicação, relação de confiança, para que as coisas funcionem da melhor forma. E acho que é sempre lembrar na tua prioridade e no como você vai falar o não e o porquê que você vai estar falando esse não, linkado com a tua estratégia, com o teu objetivo de longo prazo, o que você quer alcançar no fim do dia. E aí, se esse pedido ele está muito linkado ao teu objetivo, vale você olhar para as suas prioridades para realmente entender se vale fazer algum ajuste. Agora, se não estiver ligado ao teu objetivo, acho que vale você repensar junto com a pessoa que te trouxe a ideia olha, eu estou com essa prioridade aqui hoje, para mim fica super pegado, mas o que você acha disso? E traz a sugestão também, né, para só simplesmente não chegar ali e falar não para a pessoa que chegou e te pediu um apoio, uma ajuda, né, um suporte. Então, como você também pode criar uma atmosfera de não falar um não e simplesmente não, assim, como que eu ajudo e apoio também aquilo ali a acontecer de uma forma diferente. Muito legal. Gente, eu concordo, assim, 100% com tudo que foi trazido até agora. Então, vou inverter um pouco, vou fazer uma outra provocação, tá? A gente conversou aqui de falar não para outras pessoas. Acho que de mensagem final, a gente podia também pensar em como que a gente fala sim pra gente, sabe? Em algum momento aqui desse painel, a gente falou sobre, comprei não sei quantos cursos e não fiz nenhum. Ou comprei livro e não li, tô com uma pilha de livro para ler, tô me inscrevi não sei onde não fui, né? O fala não passa também por você entender que você precisa falar sim para você. Que tem alguma coisa que faz parte ou da sua estratégia de carreira, ou do seu momento de vida, ou simplesmente é importante para você, enfim, né? Mas que você quer aprender, você quer fazer, e você precisa estabelecer esse limite. Você precisa dizer, eu vou aprender isso, sim. Eu vou estudar inglês, sim. Seja lá o que for, não importa o que seja, né? Cada um vai entender aí onde aperta o seu calo, né? Mas puxando aqui para minha realidade, que é de trabalho com aprendizagem corporativa, eu enxergo assim, a gente tem dois momentos, né? Um que é o seu aprendizado daquilo que é importante para você. Eu citei o teatro, para Eric corrida, né? Para cada pessoa uma coisa. E tem aquilo que é importante para a empresa que você tá, ou para a empresa que você está buscando ir, né? Você vai impulsionar a sua carreira quando você encontrar essas duas coisas. Isso aqui eu vou aprender porque é importante para mim, porque eu gosto, e porque também é importante para a empresa. Mas vão ter momentos onde você vai ter que aprender coisas porque elas são legais para você. Tipo, eu tô aprendendo teatro. E tá tudo bem sobre isso, né? Então, você ter essa sua clareza de onde você quer chegar, onde você quer ir, em quanto tempo, o quanto de pressão você aguenta se submeter e você se sentir bem com isso ou não, né? Você vai mais rápido, você vai mais devagar, enfim. Dizer sim para você vai te ajudar a dizer não para os outros. Maravilhosas, muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz assim com o resultado desse painel. De novo, a gente escolheu vocês
estrategicamente para falar sobre o tema, tá bom? Então, em nome de toda a coordenação e do TDC, eu queria agradecer mesmo a coragem de falar e também por vocês compartilharem conosco. A gente encerra nosso painel por aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão com a mente blowing, né, agora, realmente. Então, eu queria agradecer novamente e um recado para todo mundo. Agora a gente vai ter uma pausa, né, até às 17h05. Então, para quem está lá no presencial, dá um rolê lá, né? Visitar os stands e tudo mais, tá bom? Então, meninas, de novo, obrigado. Respondam o feedback, troquem os LinkedIns e é isso, tá? Beijos, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, pessoal. Um abraço.